Ok. Então, eu vou passar um pouco rápido por essa. Mas primeiro, já que a gente está falando de igreja segura, né? Vamos lá pegar no o básico, né? Vamos ver o que. Segurança, né? A gente tem lá, por exemplo, no artigo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 3º, está dizendo que toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Aí também a gente pode dizer que segurança é um conceito histórico cujo significado varia conforme o contexto, né? Por exemplo, a palavra seguro, né, vem de securos, que quer dizer sem cuidado, sem proteção. Eu, pessoalmente, gosto muito de pensar em segurança como poder exercer o direito à vida e à liberdade sem preocupações, quando eu meio que tento juntar essas duas coisas aqui esses dois conceitos. Agora acontece que, como qualquer conceito, eles mudam de interpretação de pessoa para pessoa, eles mudam de interpretação de lugar para lugar. Então, aqui é uma primeira coisa para a gente pensar. Esse conceito de igreja segura, o que é uma igreja segura para nós aqui no Brasil vai ser diferente do que é no Canadá, que é diferente do que é em diversos lugares, né? Quando a gente ouve a própria palavra. Então, por isso que foram criadas diretrizes para a gente tentar homogeneizar alguns conceitos ao redor da comunhão anglicana. Então, quando a gente estiver falando de um determinado. Qual que é o objetivo, né? Quando a gente estiver fazendo um determinado procedimento da vida da igreja, a gente tem uma expectativa mínima de que aquilo vai ser minimamente parecido em qualquer igreja da comunhão anglicana. Então, por exemplo, um exemplo bem prático é que quando um clérigo ou uma clériga fosse transferido de uma diocese para outra, tem alguns cuidados básicos em relação a passar o histórico dessa pessoa, possíveis alegações de abuso, possíveis alegação de uma conduta inadequada, sejam transmitidos de uma diocese para outra. Então, isso é um exemplo de uma das coisas das diretrizes, né? É, de certa forma, a gente poder homogeneizar esses conceitos que vão sendo diferentes de lugar para lugar. A gente vai começar a entender um pouco mais, né? Só que, então, aí, por exemplo, segurança, né, como eu disse, é um conceito diverso. Tem vários tipos de segurança. A gente tem segurança econômica, que é a garantia de um trabalho produtivo para as pessoas. Você tem a segurança alimentar, que é ter acesso aos alimentos básicos. Segurança sanitária, que é proteção contra doenças. Tem segurança ambiental, né, que é você conseguir garantir que o meio ambiente ele não seja prejudicial às pessoas. Segurança pessoal, quando a gente fala do nosso corpo, do nosso emocional, né, de estar protegidos contra violências. Segurança comunitária, que é proteger os valores de um grupo cultural, de um grupo étnico, né? E segurança política, que é a garantia da democracia, né? Que todos nós vamos poder exercer a cidadania. Então, se a gente tem tantas áreas assim de segurança, quando a gente tenta pensar mais tecnicamente, a gente tem várias áreas onde a gente pode infringir a segurança das pessoas, onde nós podemos praticar abusos, né? Há diversas dimensões onde abuso pode ocorrer, né? Abuso do latim é um uso inadequado, né? Um abuso, então, geralmente, a gente está falando de um comportamento inadequado, de algo excessivo, de algo contrário aos costumes e harmonia, né? Um exemplo do uso da palavra abuso é o abuso de drogas, abuso da paciência, né? Dentro do contexto nosso aqui da nossa discussão, a gente vai estar falando de abuso contra a pessoa humana, contra os seus direitos, contra o seu corpo, contra a sua dignidade e as dimensões psicossociais de uma pessoa, né? Então, dentro dessa conceituação que a comunhão anglicana tem trabalhado, abuso significa um comportamento que cause danos a outra pessoa. É realizado com a intenção de causar dano a outra pessoa ou possa colocar outra pessoa em risco, né? E daí vão existir diversos tipos de abuso, né? Tem o bullying, que a gente ouve falar muito, por exemplo. Por exemplo, eu saber que alguém sofreu um dano, né? Que alguém sofreu algum tipo de abuso e eu acobertar isso também é um abuso. O abuso pode ocorrer pela internet. Ele pode ser de natureza emocional, quando eu ajo de forma inadequada e afeta emocionalmente outra pessoa. Ele pode ser financeiro, quando, por exemplo, eu dou um calote em alguém, ou quando um estelionatário, né? Ele está cometendo um abuso financeiro. A gente pode estar falando de violência, daí, por exemplo, violência de gênero, né, feminicídio e tantas coisas que a gente vê. Os casos de negligência, o abuso físico, o abuso sexual, e um que
é muito interessante também, e pode se aplicar aos nossos casos, ao nosso contexto, que é o abuso espiritual, né? Quando eu uso a fé de uma pessoa, que ao invés de usar a fé da pessoa para o melhor interesse dela, eu uso a fé da pessoa para o meu interesse próprio, né? Então, quando eu faço isso, eu estou cometendo um abuso espiritual, né? E daí os nossos teólogos vão poder em algum de, nos dizer mais, né? Só que além, né, de ser um abuso espiritual, isso é um pecado dos piores, né? Você, você abusar da fé de uma pessoa, né? Então, existe também a questão do assédio, né, que é quando geralmente algo que envolve uma insistência muito grande, seja ela na forma de tentar de humilhar a pessoa, né, que daí você vai ter o assédio moral, vai ter o assédio sexual, que é a insistência em solicitações de cunho afetivo ou sexual inadequadas, né. Então, agora que a gente falou então um pouco de abusos, né, nesse contexto geral, né, a gente pode pensar que tudo isso pode ocorrer dentro das nossas igrejas, né? Nós podemos ter práticas inadequadas ocorrendo, tanto no que se refere à questão de abuso sexual, né, solicitações inadequadas, a gente tá, ultrapassar certas linhas, né, até mesmo entrando em casos mais sérios, né, onde aí, não, aí para além da questão dos costumes, né, e das práticas, a gente pode entrar também na seara criminal, né. São os casos de estupro, quando o abuso sexual envolve menores que não têm idade para consentir, né. Para nós, à primeira vista, isso tudo pode soar assim bem estranho, alienígena, porque a gente não está muito acostumado a ouvir falar dentro da nossa igreja sobre esse tipo de casos, né? Até porque, por exemplo, muita gente veio para as nossas igrejas, principalmente nos últimos tempos, depois de experiências de não ser aceitas, às vezes, em suas próprias igrejas, seja por questões de ser divorciado, por questões de orientação sexual, por ser uma mulher e desejar o sacerdócio, isso não ser aceito na sua igreja, por diversas razões, né? E, de certa forma, isso também são pequenas formas de abuso, né? Eu conheço pessoas que saíram de outras igrejas porque sofreram abuso sexual em outras igrejas e vieram para nós, né? Então aqui entra um primeiro desafio. Se as pessoas saem de outras igrejas porque elas encontram segurança na nossa igreja, a nossa responsabilidade de garantir que essa igreja seja segura, ela é dobrada, né? Também a nossa igreja é uma igreja muito missionária, né? A gente sempre fala da missão, que a gente vai transformar o mundo, a gente vai lutar, tá lá no nosso os votos batismais lá, que a gente vai, que nós vamos lutar contra as injustiças sociais, né? Então, se a gente vai ao mundo para lutar contra as injustiças sociais, a gente tem que começar fazendo a lição dentro de casa também, né? Então, nós temos que criar mecanismos para lidar com questões de abuso de poder, com assédio moral, com assédio sexual, né? Que muitas vezes a gente nem se. É muito comum quando você conversa com vítimas de abuso sexual, por exemplo, que elas só venham descobrir que elas sofreram abuso sexual um dia ouvindo uma palestra, ouvindo alguém contar alguma coisa, porque até então elas inclusive achavam que era culpa delas aquilo que elas sofreram, né? Geralmente, por exemplo, no caso de abusadores sexuais, né, são pessoas muito manipulativas, que às vezes elas usam do seu poder para envolver outra pessoa e acabam convencendo a pessoa de que ela teve culpa porque foi ela que deixou aquilo acontecer, porque estava com uma roupa inapropriada, né? Porque você tinha que saber que vindo sozinha aqui comigo era isso que ia acontecer e assim por diante, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês, bem rapidinho, é, eu vou procurar aqui um trailer. Acho que quem já participou de mais uma vez já viu esse trailer umas 300 vezes. Mas é um filme que eu acho muito. O trailer ele mostra alguns elementos do filme que são o suficiente para despertar um questionamento. O filme se chama Aos Teus Olhos, né? É um filme
Cadê o trailer? Deixa eu ver aqui se é esse daqui. Não, aqui o trailer. Eu vou parar de compartilhar aqui para poder compartilhar o trailer. Vamos lá. Aqui no Microsoft Edge. Acho que eu tenho que dividir o som também. Propaganda. She'll be just fine without me. Aê, meus vermelhos! Quero ver hoje bater essa perna, hein? Agilidade. Alex, vem, cara. Bora lá, hein? Vai, vai! Vai, molecão! Vai, filho! Vai, Alex! Vai, não arrega não! Vai, vai, vai! Vamos, vamos, vamos! Uma pena do Alex. Sabe ter feito aquela ceninha? Fica a cabeça, Alex. Dona Ana, diretora? Sou eu, É mesmo o nome do professor da turma vermelha? E aí, Alex? Rubens. Quem garante que ele nunca passou dos limites com as crianças? Rubens, queria falar com você sobre o Alex. Aconteceu alguma coisa? Alex disse que você foi muito carinhoso com ele. Ana, eu sou carinhoso com todas as crianças. E o que a Ana queria contigo? Vem falar comigo. Sobre o Alex. O que foi que ela te falou? Você não viu o que a mãe dele postou na internet? Você acha que eu seria capaz de fazer uma coisa dessas? Eu não quero que o Alex ou nenhuma criança tenha medo de mim. Eu acho compreensível que eles estejam assustados. Eu estou assustado, Ana. Você não devia ter postado esse troço. Olha aqui, Davi, se você não tem coragem de enfrentar essa situação, é verdade, eu tenho. O senhor está condenando uma pessoa sem ter certeza. Eu só quero que ele fale a verdade. Não, o senhor quer um culpado. Você viu o que estão falando de você? Ah, mas não é verdade. Claro que não é verdade, né? Você já pensou se for verdade? Pode ser ruim pra todo mundo. Pro clube, pra você. Olha, acho que tá acontecendo uma grande confusão. Não tem confusão nenhuma, não. Minha palavra não conta? Vou dar um spoiler do filme. O filme termina e você não descobre se ele cometeu ou não o abuso. Mas eu super recomendo que assistam esse filme. A questão é, surge uma dúvida, a criança diz que o professor beijou ele na boca. Mas daí o filme vai ter vários contextos, né, de problemas que a criança e a família estavam passando, e o professor também é uma personagem muito complicada, né? Mas o ponto que nós, enquanto igreja, enquanto instituição, a gente pode observar assistindo esse filme é onde a escola de natação falhou, né? Esses são os pontos que eu acho que são interessantes para a gente em termos de reflexão, né? O que a escola poderia ter feito para garantir que um pedófilo que trabalhasse na escola não abusasse das crianças? Não sei se era o caso do professor. Mas se houvesse um pedófilo nessa escola, o que a escola poderia ter feito para proteger as crianças? Outra coisa, a mãe chega e faz uma denúncia, a família faz uma denúncia. E a escola assim, simplesmente não sabe o que fazer. Porque ela nunca parar para pensar no que acontece se um dia alguém chegar e fizer uma denúncia, né? Então, assim, o que poderia ter sido a consequência da escola não fazer nada diante da denúncia é que a denúncia sai fora de controle e vai virando um rodamuinho que vai passando por cima de todo mundo. Por cima da criança, da família, do professor, né? Então, assim, eles precisavam ter pensado no como eles fariam. O que não significa que eles vão interferir nas questões legais, né, disso. Se existe uma denúncia, por exemplo, uma suspeita de um abuso sexual que envolva um contexto de pedofilia, tem toda uma parte policial para ser feita que não se deve interferir nela. Você permite que ela aconteça, inclusive você incentiva que a
a pessoa denunciando procure, né, uma solução legal, porque cabe à polícia resolver certas coisas, né? Mas existe a questão interna, né? Como é que você faz com isso? Você ouve, você suspende o professor, a criança continua vindo, a criança para de vir? Você informa os outros pais ou você não informa os outros pais? O que é que você faz? Né? E é um pouco isso que o projeto da Comunhão Anglicana tenta resolver, que é dar algumas orientações mínimas para as igrejas. E vocês vão ver que esse documento ele é muito bem construído no sentido de que ele não diz exatamente o que cada um tem que fazer, porque as leis no Brasil são diferentes das leis na África do Sul, que são diferentes das leis nos Estados Unidos e assim por diante. O contexto, a cultura, o que é abuso aqui pode não ser abuso em outro país e o que é abuso em outro país pode não ser abuso aqui. Por exemplo, em países, uma cultura mais anglo-saxã, por exemplo, nos Estados Unidos, o abraço em muitos lugares vai ser considerado quase que abusivo. Aqui no Brasil, se a gente tirar o abraço da igreja, não tem mais igreja, né? São diferenças culturais. Então, esse documento que a Comunhão Anglicana criou, ele não diz para as igrejas exatamente o que ela vai fazer, mas ele diz, olha, vocês precisam pensar sobre isso daqui e deixar muito explícito para todo mundo o que pode e o que não pode. Para não ter confusão, para evitar o controverso, né? E vocês têm que pensar também o que vocês vão fazer quando um problema surgir, porque pensar na solução para um problema quando ele acontece com a cabeça quente, geralmente a gente não decide as melhores soluções. Quando a gente pensa num problema de antemão e a gente já determina as soluções antes, a probabilidade de que nós vamos chegar a soluções melhores aumenta, né? Antes, então, de eu continuar apresentando as diretrizes em si, então eu vou fazer eu vou abrir para perguntas, assim, mas ó, devido à questão do tempo, acho que assim vai dar para no máximo 3 pessoas falarem, fazerem alguma pergunta, algum comentário, e a gente também vai ter que limitar um pouco o tempo, né? Tipo, 3 minutos de fala para cada um, se rapidinho, de repente a gente consegue mais pessoas, tá? Então, só para avisar que devido ao tempo curto, não vai dar para todo mundo falar, e quem for falar tem que tentar ser bem conciso, tá bom? Então, eu abro a palavra. Vocês têm alguma pergunta sobre o que a gente, ou comentário sobre o que a gente falou até agora? Principalmente se alguém no seu local de trabalho, alguma coisa, tem já familiaridade com esse tipo de discussão? Eu só destacar um pouquinho, né, Marcel, essa questão dessa provocação que a igreja faz, nos estimulando a fazer essa discussão. É muito mais do que estar preparada para receber denúncia, é criar ferramentas para prevenir, inclusive, que estas situações aconteçam, né? Então, garantir algumas ferramentas que possam prevenir ou coibir que situações indesejadas como essas aconteçam. Não que a gente vá conseguir coibir, porque tudo não, né? Mas, em grande parte, seria coibir que essas situações viessem a acontecer nos nossos espaços. Obrigado, Eu queria também não sei se posso, a respeito do trailer do filme que acabamos de assistir, de que realmente é muito difícil, né, a gente conseguir, né, descobrir quando há esse problema do assédio ou do abuso. Eu trabalhei por algum tempo no Conselho Tutelar e convivi com vários casos, inclusive de um avô que foi acusado de ter abusado da neta, e a gente pegou a criança, levou até o Instituto Médico Legal de Passo Fundo, eu morava em Tapejara nessa época,
para fazer o exame, e o exame constatou que não tinha havido nenhuma violação, né? E depois a gente foi acabar descobrindo que o casal queria expulsar o avô da casa para ficar com a casa porque tinha um envolvimento com droga, né? Foi um dos poucos casos que a gente conseguiu, né? Assim, chegar ao final, esclarecer, no caso, né? Mas é muito difícil, né? Muito complicado, muito difícil lidar com essa questão, né? Por isso, talvez seja um aspecto assim elogiável e importante, né? Da discussão da nossa eclesiologia, né? Que está nos facilitando essa possibilidade de reflexão e tentando nos fazer descobrir as ferramentas que precisamos para lidar com esses casos. A experiência Obrigado. tem mostrado que a pior coisa que pode se fazer, principalmente quando se trata de uma igreja, é fazer nada. Por muito tempo, as igrejas, inclusive a nossa igreja, inclusive as igrejas da comunhão anglicana, tentaram lidar com a coisa, vamos abafar o caso, vamos lidar internamente para não danificar a imagem da igreja. A gente pode ver o que aconteceu com a Igreja Católica, né? A Igreja Católica chegou a um evento único na sua história, que foi ter um Papa renunciando no meio do seu pontificado que fala, eu sempre no meio do seu pontificado, como se sabe, né, nos bastidores do Vaticano, por causa disso, né? Porque quando ele viu o tamanho do caos porque quando se tentava abafar, você começava a criar um segredo. Segredo, você começa a dar poder para as pessoas que sabem sobre ele. E foi se criando uma trama de segredos e poder tão grande que ele não se viu em condições de conseguir resolver o problema e precisou renunciar. Ele precisava de alguém que viesse de fora, um outsider, né, como era o Francisco, para poder estar tentando lidar com isso. Então, assim, pode ser catastrófico não tentar lidar, porque você pode, não vamos falar com isso, porque talvez isso é uma denúncia inventada, né, não sei o quê. Mas se você não averigua, a pessoa que está... Primeiro, se você tem um abusador ou uma abusadora, você vai ter uma pessoa que vai continuar cometendo abusos, né? Até que um dia a coisa vai tomar proporções gigantescas. Se você tem uma pessoa que interpretou errado alguma coisa e entendeu como abuso algo que não era abuso, ou o que não... tá mentindo, né? Você não enfrentar isso, você colocar isso assim, de lado e não fazer nada, você vai transformar em algo perene aquela dúvida, porque a pessoa vai continuar falando. Ela vai continuar falando. Então vai ficar aquele zum de todo mundo fala sobre aquilo, a pessoa sendo acusada vai ficar sempre sendo suspeita de ter feito, né? Mas quando a igreja encara de frente e faz alguma coisa, a igreja dá uma resposta. A resposta pode ser: sim, aconteceu um abuso e a gente vai tomar tais medidas, né? Não aconteceu. Não aconteceu um abuso, foi um equívoco. A gente tem que também não pode simplesmente condenar, né, a pessoa que fez a acusação em falso, a gente tem que proteger a pessoa numa certa medida, né, mas não aconteceu abuso. Ou então a igreja simplesmente admitir com toda sinceridade: nós não fomos capazes de chegar a uma resposta, né? Mas tem que ter uma resposta, tem que ter um encaminhamento, tem que ter uma resolução. Alguém mais quer? Uma contribuição, pequena contribuição. Estamos falando só do caso dentro da igreja, que é importante, e aí vem os protocolos, né? Eu estive na Irlanda e na Inglaterra, e me chamou a atenção que as crianças iam para uma catequese e chegavam no final da celebração, todas juntas para receber a bênção, sem o clérigo, geralmente homem, eu vi 2 casos de homem, tocar em nenhuma. Então, os clérigos não tocam em nenhuma criança, né? E as mesmas professoras, geralmente mulheres, mas mesmo homens, não, também se relacionam com um grupo. Nunca estão com uma criança sozinhas, né? Então, há certos protocolos assim que me chamam a atenção, porque aqui a gente é muito, né, afetuoso com a criança, pega no colo,
brinca, não, era toda uma coisa muito mais cuidada. Essa é uma coisa. Outra coisa é não cuidar só dentro da igreja, mas a igreja como testemunha de abuso. Esse é outro problema. Quando a igreja sabe que está acontecendo abuso, seja em famílias da igreja ou seja na sociedade, né? O que faz? Se omite? Não, melhor não, porque é lá da família, né? Então a gente não vai envolver a igreja com essa questão, né? Ou estamos vendo que a reverenda Carmen me contou uma vez que ela era deã da catedral lá em Santa Maria, que ela foi na rua, ela se meteu entre um policial e um menino, né? Que estava em situação de rua, né? Então, será que isso foi bem visto pela igreja? Que a reverenda teve que sair da procissão da entrada do culto para ir lá se meter na frente do policial? Será que deve ou não deve? Então, também colocar essas outras... Ou o racismo, palavras racistas, expressões racistas, ou sexistas, ou homofóbicas, enfim. Tudo isso. Então, pensar também nesses outros aspectos que são mais amplos, mas que também envolvem a igreja, né? Sim, somos nós que vamos ter que dizer isso, né? Na nossa cultura, aqui no nosso mundo, o que é apropriado, o que não é, né? E as diretrizes, elas apontam algumas questões mínimas, mas a gente tem essa liberdade para estar incluindo outras coisas que são importantes para a gente. As diretrizes focam nessa relação dentro da igreja, né? Trabalhadores da igreja com pessoas que são assistidas pela igreja, né? Trabalhadores da igreja quer dizer clérigos, leigos, funcionários mesmos também, né? Mas a gente tem a nossa liberdade para estar ampliando esses conceitos, né? Ives? Até na direção que você fala, né, nesse caso, que eu vou me referir, não ligado aos trabalhadores da igreja, mas como a igreja acaba acobertando determinados abusos. E eu queria lembrar especialmente a questão da violência contra a mulher, ou a violência matrimonial, em que, ao repetirmos discurso, aquele que Deus uniu, ninguém separa e tudo mais, acaba, como instituição religiosa, acobertando a violência, né? E eu me recordo, no tempo que estive no seminário, né, como estagiário em uma pequena missão de nossa diocese, sabia-se, né, tinha notícia clara, informação clara, de que um dos casais que ele frequentava, o marido espancava a esposa. E como igreja, ninguém sabia como agir. E no domingo eles iam juntos, às vezes ela com o olho roxo, e a igreja, né, não sabia como agir. Eu era estagiário, procurei orientação e ninguém sabia como agir diante disso, né? Então, e nós não produzimos, mas acabamos acobertando, né, de certa maneira, esta violência. Então, nesse outro aspecto, né, como também, é só para refletir, né, como também, talvez, agirmos diante dessas coisas, como desenvolvermos essa capacidade de realmente não acobertar, mas ajudar a superar essas situações, né? Exatamente. A gente vai ter que dar respostas para isso, né? E essas respostas, essas diretrizes que a gente construiu, que nós construímos como regras, elas precisam ser públicas e do conhecimento de todo mundo. Porque, assim, para que ninguém seja surpreendido, né? Mas você saber, aqui é uma igreja, por exemplo, vamos dizer que a gente decidiu, por exemplo, tolerância zero para a violência contra a mulher, né? As pessoas precisam saber que essa é uma igreja, que se você bater na sua mulher, a gente vai te denunciar para a polícia. Deus vai te perdoar, você lida, a gente está aqui para dar o perdão de Deus, mas o perdão legal você vai procurar lá com o juiz, não é a gente que dá, né? Cada um dá o perdão que lhe compete, né? E, aliás, outro desafio para os nossos teólogos, né? Equacionar a questão do perdão em tudo isso. Porque muitas vezes acontece muito que pela doutrina do perdão, você tem que perdoar. Você cobrar de alguém que foi violentado, que não está pronto para perdoar, que ela perdoe o seu agressor, é violentar novamente aquela pessoa. Então, como que a gente reinterpreta no mundo de hoje, né, e para essas questões específicas, a doutrina do perdão? Esse é um desafio, esse é um desafio que ninguém tem resposta muito bem ainda. O que sabe é que não dá para exigir que uma pessoa que foi violentada, que foi abusada, perdoe automaticamente. Perdão é um dom de Deus e ele tem seu tempo. E a Deus cabe esse tempo, né? A nós cabe saber qual é a melhor forma de proceder. Keila, fazer a última fala e depois a gente retoma daí apresentando as diretrizes.
eu trabalho com crianças numa escola pública do interior este ano, né? E o quanto, não sei se aqui que eu sei, a Andrea também trabalha, né, com educação, e quando a gente trabalha com o CIMEA também, né? E quando a gente trabalha assim com crianças, a gente já começa com o tempo a criar um certo, eu não sei qual seria a expressão mais correta, né? Mas a gente começa a observar muito, né, o comportamento. Sensores. O comportamento é um feeling, parece, que a gente começa a desenvolver. E contando brevemente, assim, numa situação que aconteceu agora esse ano, de uma aluna que ela reclamava muito na sala para mim que tinha dor na barriga. Ai, tia, eu tô com muita dor na barriga. Mas o que que ela é vontade de ir no banheiro? Não, tia, não é. E aí um dia a secretária disse assim, mas eu fui, e é uma família bem carente. Eu fui agora meio-dia ali para comprar um lanche e a fulaninha estava lá com 50 reais comprando um monte de besteira. Eu digo, de onde que ela tirou esse dinheiro? E aí a gente começou a desconfiar e começamos a conversar com o pessoal da cozinha, que é uma comunidade do interior, e moram perto da casa dela. A gente estava desconfiada que a gente não tinha nada concreto, mas a gente sempre observando, né? Aí até que um dia chegou uma mãe, agora há pouco tempo, lá na escola, e disse assim, chamou a diretora e disse que queria conversar uma coisa, que ela tinha contado para uma menina que estudava ali na escola, que o irmão estava abusando dela. Aí, nisso, eu estava na secretaria, né, também, e ela disse, meu Deus, vocês não sabem o que aconteceu, a fulana agora acabou de me dizer. Eu disse, não, tem que denunciar isso para a gente descobrir, porque o irmão também é menor. Aí eu disse assim para ela, olha, e vamos pensar, né, porque talvez isso seja só a ponta do iceberg, porque ele era um menino, assim, de 11 anos, né? O que estava acontecendo nesse ambiente, nesse lar, que estava gerando tudo isso, né? Aí depois, só para resumir, depois a gente descobriu que o menino tinha sido abusado. E o ano passado, durante a pandemia, a gente não estava sabendo, né? E aí, como isso foi para o Conselho Tutelar chamou a mãe, e aí a gente descobriu que aconteceu tudo isso, e aí ele estava reproduzindo com a irmã o que tinha acontecido com ele. Então, a gente, assim, em todos os ambientes que a gente está, não só com as crianças, né, claro, que são talvez o público mais vulnerável, que muitas vezes não sabe, né, não tem conhecimento de como se defender em certas situações, mas que a gente cria, assim, essa sensibilidade de estar sempre observando as situações, o que certas coisas estão levando àquele determinado comportamento, né? Porque às vezes a criança, voltando para a questão das crianças, elas estão dentro da sala de aula, mas elas estão reproduzindo um comportamento, mas por que elas estão assim? E essa menina, ela é uma criança extremamente difícil na sala de aula. Ela é uma turma de terceiro ano, ela não estava alfabetizada. Ela não para sentada, problema de comportamento, né, extremo, assim, vai chegar ao ponto de a gente conversar, assim, o que a gente faz, né, para conseguir chamar essa criança, para a gente conseguir, né, trazer ela para cá, para a escola, para o ambiente escolar. Então, eu vejo, assim, essa importância da gente estar sempre observando. Aqui em Curitiba, recentemente não, acho que já tem 1 ou 2 anos, teve um caso de um médium que tem aqui, que é bem famoso aqui. Ele tinha, tipo, a igreja dele, não sei qual é o nome que usa exatamente, né, nesses casos, né, e
E começaram a surgir muitos casos de abuso sexual contra jovens meninos dentro lá da igreja dele, né? E ele começou a ser processado, foi preso, e a secretária dele, né, que seria, sei lá, tipo, o equivalente a uma secretária diocesana, né, dentro daquela, estava no alto da hierarquia, né, da igreja, foi assim, sumiu a defesa dele, assim, de uma forma, assim, bem visceral, e defendendo que jamais, que era era um homem santo e que não podia acreditar que aquilo estava acontecendo, que aquelas pessoas estavam inventando aquilo para poder ter algum lucro financeiro, não sei o quê. Que o filho dele cresceu ali dentro da igreja, cresceu junto com ele, e nunca aconteceu nada. Aí o filho dela chamou ela e contou: não, mãe, aconteceu sim, ele me abusou a vida inteira. Né? Ela nunca tinha desconfiado, ela nunca tinha percebido. Porque abusadores geralmente são muito manipuladores. Eles, principalmente no contexto de igrejas, eles são pessoas muito queridas pela comunidade. São pessoas assim muito populares, eles são agradáveis. Porque eles precisam conquistar a confiança dos pais das crianças para que confiem as crianças a ele. Então é muito comum que sejam pessoas extremamente carismáticas e que ninguém desconfia, né? Então, assim, você não pode partir do princípio de que não está acontecendo, mas você tem que partir exatamente do princípio que você mostrou. Quais são os sinais de que algo estranho está acontecendo, né? Como que existem sinais que vão surgindo no entorno que permitem essa percepção, né? Eu vou partilhar aqui com vocês então um pouco, vou falar agora um pouco mais assim das diretrizes mesmo. Quais que são essas diretrizes, né? Então, foi feita uma carta eu tô aqui, não tô com o ano aqui, se foi 2016, alguma coisa assim. Uma carta de princípios, né, com 5 princípios norteadores, né, do compromisso da comunhão anglicana para prevenir abusos e lidar com abusos que ocorram dentro da igreja, né? Mas é bem curioso, se fazer uma análise discursiva da carta, você vai ver que assim, é uma resposta para um contexto onde o abuso ocorreu, porque eles começam lá pelo você lidar com o abuso quando ele ocorre, daí depois você dá uma resposta, daí você começar a fazer práticas preventivas, ele vem de trás para frente. Então, eu vou apresentar para vocês invertido, na ordem que eu acho que faz mais sentido para a gente, que é do primeiro a prevenção para depois o lidar com o caso já ocorrido, né? Mas vamos lá. Então, essas diretrizes, elas foram construídas, as diretrizes que a Comunhão Anglicana entregou, né, recentemente, elas são construídas a partir desses 5 compromissos. Cada seção do documento ele traz diretrizes para um dos 5 temas, né? Eles tentam contemplar toda a diversidade da igreja, então eles não vão dizer exatamente o que fazer, mas aquilo que você precisa estar atento. Eles apontam para temas essenciais, né, sem descrever como esses vão ser construídos, e está aberto para adaptação local. O ideal é que assim, a gente tenha um mínimo de homogeneidade, pelo menos dentro da província, né? O Brasil, apesar de todas as suas diferenças culturais, nós ainda temos uma unidade nacional muito forte, muito maior do que em outros países, né? Você vai ter outros países onde você praticamente vai ter nações diferentes vivendo sobre a égide de um mesmo país. Não é o nosso caso, né? Nós somos uma nação única, apesar de culturalmente diversos. Vamos lá. Um dos pontos que o documento aborda é a cultura de segurança. Então, a Igreja Anglicana, ela se compromete a promover uma cultura de segurança em suas paróquias e organizações da Igreja pela educação e a formação, de forma a ajudar o clero, outros trabalhadores da Igreja e os seus membros a prevenir a ocorrência de abuso. Na prática, o que eles querem dizer com isso, né? Que a gente vai incluir a temática de abuso sexual e prevenção de abuso nos nossos processos de educação e formação contínua dos trabalhadores da igreja, que inclua treino para a criação e manutenção de uma cultura de segurança. Nós vamos promover a educação das comunidades de forma a criar e a manter uma cultura de segurança.
É muito comum aquela história de os pais, não pode ter educação sexual na escola, mas às vezes sei lá o que passa na imaginação quando fala educação sexual, mas educação sexual é explicar para as crianças, né? Olha, esse é o seu corpo, não, as pessoas não podem pôr a mão em certos lugares, as pessoas não podem fazer certas coisas, né? Explicar coisas básicas para as crianças, né? E é muito comum que nessas aulas de educação sexual as crianças acabem contando para os seus professores que sofreram abuso, né? Então, quando a gente educa a comunidade sobre o que é abuso, eles vão começar a perceber quando o abuso está ocorrendo ou não. E também faz parte de uma cultura de segurança a gente ter cuidado pastoral com agressores reconhecidos ou suspeitos, né? Por exemplo, se tem um membro da comunidade que ele, sei lá, ele já foi preso mais de uma vez por espancar a sua esposa, e ele vai casar com alguém na comunidade. Qual é o papel da igreja nessa situação? Você tem alguém que já foi condenado por abuso sexual de crianças e ele está arrependido, quer ser membro da igreja agora. Você não vai dizer não, mas como é que você lida? Quais são os padrões de segurança? Qual é o cuidado que a gente tem que ter para poder receber essa pessoa em comunhão? Também é importante monitorar o cumprimento de regras e políticas que vão ser criadas, né? Então vamos criar regras para proteger as pessoas, mas alguém tem que ver se elas estão sendo cumpridas. E de tempo em tempo revisar essas regras para garantir que elas estejam adaptadas à realidade. Um outro ponto importante é a aptidão ao ministério. É outro compromisso que a comunhão anglicana quer que nossas igrejas assumam. Nós teremos e implantaremos políticas e procedimentos para avaliar a aptidão das pessoas à ordenação como clérigos ou nomeação para cargos de responsabilidade na igreja, incluindo a verificação de seus antecedentes. Ou seja, alguns lugares já fazem isso, a gente já faz em parte, mas antes de ordenar alguém, a gente vai investigar se essa pessoa tem um histórico de abuso. A gente vai perguntar, vai levantar ficha criminal, vai entrevistar antigos empregadores, vai entrevistar a família, vai entrevistar amigos. É nossa obrigação perguntar. É isso que a comunhão anglicana espera da gente, que a gente inclua isso no processo de aceitar alguém a ser candidato às Sagradas Ordens e também antes de ordenar as pessoas. Mas também isso para outras áreas de trabalho, né? Então, por exemplo, alguém que vai acender e apagar as velas do altar, a gente vai ter um nível de verificação, né? Agora, uma pessoa que vai trabalhar com crianças, a gente precisa ter um nível bem mais profundo de verificação do histórico dessa pessoa. E esse histórico tem que ser... Então, aqui o que é aqui, né? É a verificação de antecedentes criminais, as referências das pessoas, né? O registro, a avaliação do currículo da pessoa e dos antecedentes, né? Se tem, se não tem, e se é adequado ou não, qual que a pessoa vai fazer. Fazer o registro disso, né, para ficar o histórico lá guardado, que pode ter uma coisa assim, sei lá, a pessoa ela tem lá uma coisa assim que não impede ela de ser ordenada, não sei o quê, mas quando você soma aquilo com uma outra coisa que acontece no futuro, você começa a ver que tem um padrão. Então você tem que manter um registro para sempre estar olhando. E o compartilhamento dos resultados em caso de transferência. Se a pessoa vai mudar de diocese, vai mudar de paróquia, a história dela vai junto e quem vai receber a pessoa tem que saber de tudo que aconteceu com essa pessoa na paróquia ou na diocese de origem dela. Prática do ministério pastoral. Esse é o nosso outro compromisso, né? Adotaremos e promoveremos através da educação e da formação padrões para a prática do ministério pastoral pelo clero e por outros membros da igreja. Isso se traduz assim, dizer, a gente tem que definir o que é e o que não é apropriado para um clérigo e para os nossos ministros leigos e para os trabalhadores da igreja fazer ou não. A gente não precisa criar um código extremamente complexo lá, tipo, tem que usar roupa verde no dia tal e a lapela do chapéu tem que estar para a esquerda. Não é disso que a gente está falando, mas estamos falando de coisas assim, por exemplo, relacionamento entre clérigos e leigos de uma mesma paróquia. O que são os limites apropriados para isso, né?
eu não estou dizendo que eu sei quais são os limites, mas a gente tem que pensar nisso, né? Porque tanto você pode ter relacionamentos genuínos, né, de pessoas que se envolvem afetivamente, né, que é um dom do Espírito Santo, é algo que a gente deseja, né, que ocorra entre as pessoas, né, e que bênção se ocorrer entre pessoas da nossa igreja, né, se você encontrar aquela pessoa certa que Deus reservou para você dentro da nossa igreja, mas também sob essa desculpa, pessoas com intenções abusivas podem se aproveitar do espaço da igreja para tá lá, sabe aquele, desculpa a palavra, sabe o tal do galinha que vai lá e daí quer pegar todo mundo da igreja? Isso é inadequado. Então, assim, como que a gente define uma regra que separa relacionamentos genuínos, carregados de afeto, amor e abençoados por Deus, e pessoas que simplesmente estão querendo abusar e explorar outros membros da igreja? Como que a gente define a linha, né? Onde que a gente traça uma linha? O que é adequado ou não, né? Então, para isso, a gente vai ter que pensar em construir um código de conduta com os padrões para as práticas do ministério que aborde temas relacionados à igreja segura. A gente vai ter que dar formação sobre esse código para os clérigos e outros trabalhadores da igreja encarregados de trabalho junto à comunidade e supervisionar se esses padrões estão sendo seguidos. Nós temos alguma coisa já nas nossas igrejas, nos nossos cânones, na Constituição da igreja, mas a comunhão anglicana espera que isso seja um pouco mais detalhado e um pouco mais focado na prevenção de abusos, né? Resposta efetiva ao abuso. Então, daí, aconteceu o abuso ou aconteceu uma denúncia. O que a gente vai fazer? A igreja, a comunhão anglicana, ela se compromete que implementaremos políticas e procedimentos para responder de forma apropriada às alegações de abuso feitas contra clérigos e outros trabalhadores da igreja, né? E essas políticas e procedimentos, elas devem incluir: tomaremos conhecimento em todas as paróquias os procedimentos para fazer corretamente as denúncias. Providenciaremos cuidados pastorais para qualquer pessoa que faça uma denúncia. Determinaremos de forma imparcial das alegações de abuso contra o clero ou outros trabalhadores da igreja e a avaliação da sua continuidade futura no ministério. E, por fim, providenciaremos apoio às paróquias e às organizações da igreja afetada, né? Então, quando a gente está falando de uma resposta efetiva ao abuso, na prática quer dizer o quê? Que vai ter um procedimento, vai ter um canal, vai ter uma estrutura pelo qual as pessoas podem fazer denúncias. Esse canal tem que ser acessível e todo mundo tem que saber qual que é. E não pode ser aquele canal que vai deixar as pessoas com medo de denunciar. Sei lá, às vezes o canal é você fala com o bispo. Né? Mas será que todo mundo se sente à vontade para ir lá e falar com o bispo, né, sobre alguma coisa, ou com a bispa? Né? Às vezes não, porque é uma figura de poder, às vezes intimida um pouco, né? Então, não sei, a gente tem que ver qual é a nossa realidade, qual é a realidade aqui do nosso país, das nossas dioceses, e pensar como é que as pessoas vão poder contar se algo acontecer com elas. Ou se eu souber que algo aconteceu com alguém, como é que eu faço para contar isso? A gente tem que ter previsão canônica para isso, né? Para que esses procedimentos sejam validados, sejam aceitos, sejam aplicados de forma consistente, né? E a gente precisa de pessoas preparadas para acompanhar os casos, acompanhar as pessoas, né? A gente não precisa dar tratamento psicológico para a pessoa que foi abusada, né? Mas a gente precisa ter pessoas na igreja com o mínimo de preparo e de tato para ouvir a denúncia, para lidar com a pessoa, né? Uma pessoa que não vai... quantos casos a gente ouve falar de uma pessoa abusada, vai denunciar, e daí a pessoa, mas você tem certeza que você não provocou? Mas você não queria mesmo, sabe? Isso é falta de preparo. Às vezes não é nem malícia, não é nem maldade, é falta de preparo mesmo, né? Então a gente tem que preparar nossas pessoas para lidar com denúncias e de abuso. E por fim, nós vamos prover apoio pastoral quando acontecer abuso, né? Nós providenciaremos apoio pastoral às vítimas, às suas famílias e às paróquias e organizações da igreja, né? Nosso apoio pastoral né, a nossa especialidade, e fazer os devidos encaminhamentos quando a gente perceber que é um caso que precisa de um acompanhamento psicológico, é um caso que precisa de um médico ou algo assim por diante, né?
Nós vamos fazer, então, essa escuta paciente e compassiva das experiências e preocupações das pessoas que foram vítimas de abuso e vamos oferecer assistência espiritual e outras formas de cuidado pastoral, né? Cada um na sua especialidade não vai oferecer tipos de apoio ou cuidado de coisas que não são nossas especialidades, né? Nós vamos oferecer apoio espiritual e pastoral, né? É aqui que é a nossa área. Então, a gente vai ter uma estrutura com pessoas designadas para oferecer apoio adequado às vítimas, né, para as comunidades e também para os acusados, né? Os acusados não podem ser abandonados. Eles não mesmo que eles tenham cometido um abuso, eles não deixam de ser filhos de Deus, né? E como igreja, nós temos a missão de cuidar de todos os filhos de Deus, né? Todas as filhas e filhos de Deus, inclusive aqueles que são bem ruins. Formação sobre a natureza e efeito nocivo do abuso, bem como formas de acolher e encaminhar pessoas que necessitam de cuidado, né? Então, nós precisamos nos preparar para a gente não acabar machucando ainda mais as pessoas no ímpeto de querer fazer o bem. Então, gente, esse é o esqueleto das diretrizes. No momento atual, nós temos a Comissão de Igreja Segura, a igreja da Comunhão Anglicana, ela entrou num novo ciclo que é de implementação, que foi praticamente paralisado por causa da pandemia. Mas nós temos nos reunido mensalmente, né, de forma online, para preparar materiais de divulgação, materiais audiovisuais que devem começar a sair em breve, né? E também, se tudo ocorrer bem, a gente vamos ter um espaço durante Lambeth, vamos ter uma tenda lá, né, para que os bispos do mundo todo possam estar se aproximando da temática, e vamos promover um seminário com um representante de cada província sobre o tema, né? Aqui no Brasil, foi escolhida a Jaqueline, estou tentando achar ela aqui ali, né? Para ser essa pessoa que vai ser enviada para esse treinamento, né? Para tá ajudando nesse processo aqui na nossa província também. Mas aqui no Brasil, enquanto a Comunhão Anglicana está, assim, tentem entender, assim, eu estou num papel duplo, né? Tem o Marcel da Comunhão Anglicana, que está nesse processo, assim, onde todas as províncias são tratadas iguais, independente do nível de desenvolvimento de igreja segura nessa província. Está sendo chamado um representante de cada província, a gente vai conversar com todo mundo, vamos conversar com os bispos, vamos para Lambeth, vamos fazer vídeo, vamos fazer material, vamos fazer seminários regionais também, né? E existe o outro lado, que é o Marcel, que está no GT, Igreja Segura, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Aqui daí eu já tenho o papel já muda um pouco, né? Aqui não, vamos dizer assim, eu não vejo, não é tanto assim o meu papel implementar a Igreja Segura aqui no Brasil. Eu acabo entrando mais com um papel mais consultivo, né? Assim, para tentar ajudando a tirar dúvidas, tentando caminhar e fazer esse papel de divulgar, né? De fazer fazendo essa primeira movimentação, mas em breve são vocês que vão ter que começar a assumir esse papel, né? O GT está preparando, né, as condições para que gradativamente vocês possam começar a assumir esse papel. Não sei se a Dilce quer falar um pouco sobre já das ações que a gente já fez, né? Acho que algumas pessoas aqui já sabem, já conhecem um pouco, né? Mas acho que dá para a gente... Eu tô aqui... A Dilce está aqui? A Dilce está aí, Dilce? Achei a Dilce. Tá aí. Eu estou aqui, eu estou sempre aqui. É que o meu tá programado de um jeito, quando a pessoa fecha o vídeo, some, então eu só vejo quem está com o vídeo aberto. Ah, tá. Sim, o GT Igreja Segura já se reuniu várias vezes este ano, né? A secretária-geral chamou para a reunião, então nós estamos, como disse o Marcel, nessa caminhada da implantação e da implementação das diretrizes. Nesse momento, nós estamos estudando as diretrizes. O Marcel está preparando, né, o conteúdo a partir do que já colheu de outros lugares também,
um pouco também daquilo que o SAD já trabalhou na política de salvaguarda, porque como nós não tínhamos uma política de salvaguarda, nós adotamos uma que é da Act Alliance, né, como a igreja se comprometeu com aquela política, porque precisamos disso já desde 2018 para poder trabalhar nos projetos sociais, e algumas agências financiadoras do exterior exigem que se tenha uma política de salvaguarda para poder assinar convênios e enviar recursos. Então, nós já temos essa e foi distribuída para todos os contatos diocesanos do SAD, para que em toda a igreja nós trabalhássemos isso. E nessa política de salvaguarda prevê algumas coisas que são comuns da Igreja Segura, né? Protocolo da Igreja Segura. Então, desde das diretrizes até mesmo os protocolos para a contratação de pessoas, para acompanhamento, para, em caso de denúncia, qual o procedimento que se toma, se averigua a denúncia, se realmente aconteceu, qual o encaminhamento. Então, todas essas coisas que a gente está falando aqui a nível de Igreja Segura, a gente já procura na política de salvaguarda. Só que a política de salvaguarda até agora tem sido aplicada só nos projetos sociais. Então, nos projetos sociais, principalmente aqueles que trabalham com crianças, a gente tem procurado, tem orientado, o SAD tem orientado que os contatos e os coordenadores de projetos tenham esse cuidado. Claro que os últimos 2 anos, muita coisa mudou em função da pandemia. Então, isso nós tínhamos todos esses protocolos, porque nós, dentro de uma perspectiva do trabalho presencial, onde a gente teria contato com as crianças, com as pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, para isso é que estariam sendo adotados todos esses procedimentos. Mas como a gente já há quase 2 anos está em distanciamento, não está sendo tão observado assim. Mas, de qualquer modo, a política de salvaguarda já nos traz um pouco isso. Então, dentro do GT Igreja Segura, nós estamos elaborando as diretrizes, né? Na verdade, quem está elaborando é o Marcel, e nos apresenta, e a gente acompanha e vê o que é execuível dentro da igreja. Não adianta, como ele disse, trazermos coisas que em outros países fazem parte da sua cultura e da sua lei, que não é aplicável no Brasil, então não vai adiantar. Então, a gente está fazendo essa releitura e essa adaptação, adequação para a nossa realidade, né? E que a gente percebe, assim, é uma mudança muito grande, porque para quem não tinha nada, de repente, cair num mundo completamente diferente, né? Mas é necessário que a igreja esteja nessa evolução constante, porque se nós formos acusados até criminalmente, se nós vermos algum abuso na igreja, não tomarmos uma atitude. Então, a gente pode parecer conivente com uma situação, né? E alguns exemplos já foram trazidos aqui. Mas eu acho que a gente também tem que ampliar, e a igreja tem procurado ampliar, a questão do abuso, não só nessa questão sexual ou agressão física, né? Como alguém trouxe o exemplo, o Ives contou, né? Da mulher que chegava com o olho roxo na igreja. A gente espera ter uma ação que não chegue a esse ponto, que evite chegar a esse ponto, que a gente tenha sensibilidade e discernimento para, antes disso, já começar a perceber sinais dados pelas famílias de que alguma coisa está acontecendo. Então, realmente, nós clérigas, nós vamos ter que ter uma outra visão que antes nós não tínhamos. A gente vai ter que olhar de uma forma diferente para as comunidades, porque a gente vai ter que ter uma percepção maior daquilo e uma maneira certa de abordar, né? Porque a gente não pode incorrer no risco de fazer uma acusação falsa ou ter um comportamento que possa discriminar uma pessoa que, na verdade, pode ser inocente, que a gente não sabe. Então, é importante que a gente vá se apoderando dessas coisas. E o GT Igreja Segura também tem se preocupado com isso, que a gente, agora nós estamos trabalhando à distância, mas o nosso grande sonho é poder fazer um outro encontro semelhante àquele que fizemos em 2019, para poder aprofundar e realmente trabalhar as diretrizes dentro presencialmente, para que a gente realmente tenha um pouco mais de condições de levar isso para a igreja toda. Então, essa é a preocupação do GT Igreja Segura, é isso que a gente tem feito, e também a igreja já está pensando numa forma de cartilha, alguma coisa que possa nos orientar nesse sentido, que seja mais acessível para todos nós, né? Porque a gente realmente está pisando num terreno bem diferente, assim, e que, como o Marcel disse, dentro da comunhão anglicana tem uma outra perspectiva. Começou lá na questão do abuso de crianças e violação de crianças, e para nós vai ampliando, porque a gente sabe que vai muito além disso. É isso aí, eu acho, Marcel. Sim, eu acho que é Dilce e Marcel. E Dilce.
Eu acho que é um grande desafio para nós hoje, essa questão de igreja segura, sabe? Eu acho que a gente está vivendo, um leigo esses dias dizia para mim, é o Kairos, sabe? O tempo é agora de nós trabalharmos, nós realmente sentarmos juntos com as comunidades e ver como a gente começar a fazer esse trabalho que é desafiador para a igreja, né? E eu vejo assim que o papel do CEA aqui, né, o site a gente sabe muito bem o trabalho do CEA, mas o nosso trabalho do CEA é a questão teológica também. E essa questão teológica tem que estar nessas diretrizes, porque o que nos orienta, eu acho que é o amor, sabe? Essa grande questão. E é isso que nós devemos testemunhar também para o mundo, que quem ama cuida, né, gente? Quem ama escuta, e quem ama também respeita. E muitas vezes a gente não vê isso, e até na própria igreja. Então, a questão teológica, para mim, parece fundamental, dentro de tudo que o Marcelo colocou e a Deus também já falou, e a gente trabalhar, como diz o nosso primaz, de ter essas conexões sempre juntos à AD, CEA e outros grupos, para a gente realmente poder fazer um trabalho bom na igreja, porque a igreja tem tudo hoje em dia para fazer essa pastoral. E olhando ali também para a Keila, né, ela é professora de pastoral, de a gente já ampliar esse conceito de pastoral, trazendo essas temáticas, que ela era professora já há 3 anos ou 4 anos, não me lembro bem, do CEA, de pastoral no CEA, né? Mas essa temática também tem que estar junto com lá nos cursos que a gente faz de imersão no anglicanismo, para toda a igreja ter, porque não adianta a gente reunir um grupo aqui e depois não dar continuidade, não é? E é muito diferente, como disseram lá, nos Estados Unidos que o Brasil. Só que eu vivi assim, uma situação lá fora, em outro país, que as pessoas, para aceitar um clero, gente, para essa questão matidão, ministério, isso é muito rigoroso, sabe? Você pergunta para a família, para o vizinho, para as comunidades, quem é essa pessoa? E nós, eu acho que devemos levar essa questão muito a sério também, sabe? Muito a sério. Porque há perfis de pessoas que abusam em outras igrejas e chegam na nossa porque lá é tão fácil entrar lá, é tão fácil colocar um colar. Então, nós temos que repensar muitas coisas na igreja. Olha que a gente já está velha e está vendo coisas que antes não se via. E estamos escutando também dos leigos isso. Então, há tudo uma... E não ficar calado. Eu sempre me dei mal porque eu denunciava e a gente tinha provas porque tinha testemunha junto e meus utentes não. Quem está falando aí, a reverenda, não é certo. E a comunidade toda pode ficar contra você. Então, como nós fazer essa caminhada, sabe? Quando há essa denúncia. E quando há testemunha juntos, mesmo assim, a comunidade diz assim, não, nós não acreditamos. Nós passamos esse livramento, no Instituto Livramento, com o professor. Eu recebi todo o apoio do diretor da época, que era o Bispo Jubal. Graças a Deus, a pessoa foi retirada do colégio, era um professor que abusava dos alunos. Nós fomos atrás lá, não sei se a Carmen Suzana lembra disso. Faz muito tempo, né? Mas, recentemente, em Belém, a gente... um caso bem sério que não dá para contar, porque são muitas pessoas conhecidas envolvidas e sigilo pastoral também é uma coisa muito importante, né? Então, não dá nem para relatar. E tem mais essa questão ainda da confissão, não é? Que você, às vezes, recebe a confissão que diz, mas como? Uma pessoa está falando de um abuso, o que eu faço com isso? Nos Estados Unidos não era permitido eu ficar com isso para mim, eu tinha que denunciar, e eu denunciava. Então, é só isso que eu queria procurar, diversidades culturais e políticas e tudo mais, mas tem mais gente aqui que está pedindo para falar. Eu acho que a Lucimeia tem comentários interessantes ali também no bate-papo. Só comentar ali, eu queria me inscrever também, que eu tenho uma questão para falar aí da Igreja Internacional, que chegou ontem para mim. Sim, eu não sei quem é que está primeiro aí, se a Deus está acompanhando o Marcel. Quem falou? Tá, vamos aqui na ordem. Quem que você falou, Carmen, que estava inscrito? Acho que é Lucimeia, me parece, que ela estava com a mãozinha levantada. Tá, Lucimeia. Depois... Bem-vinda, Lucimeia, que bom que entrou, né? Eu estava falando para a Bispa Mary Gley que a sala estava aberta, era só chegar e entrar. Sou eu?
Pode falar. Paz e bem, boa noite. Paz e bem. Então, eu sou Lucimeia, né? Sou educadora, como a Keila citou, e trabalho muito com vulnerabilidades e atuei também como terapeuta. Eu atuei e atuo com uma chamada ecoterapia, uma terapia que é educação e saúde por meio do cavalo. E eu trabalhei num município que a gente teve um projeto chamado Passo Acolhedor. O cavalo e o movimento do cavalo ressignificando a vida. Então, foi um trabalho com dois caminhos, né? Basicamente com infância e adolescência, com vítimas de violência, de todos os tipos de violências, e um outro projeto do Passo Acolhedor também para os abusadores, que acho que é o mais desafioso, né? Porque quando se refere à infância e adolescência, muitas pessoas se sensibilizam com as vítimas e os vítimos. Agora, e os agressores, né? Foi citado uma série de seguranças aqui, né? Foi citado segurança alimentar, econômica, pessoal, política, ambiental. Mas aqui muito aparece é a violência física, a violência psicológica e a violência sexual são as que mais aparecem, porque são marcas muito visíveis nessas características da infância e adolescência. Colocar também que aqui na comunidade a gente acompanha algumas pessoas a questão dos idosos, né, que tem muita violência, assim, velada, assim como existe o racismo velado, que, não, eu não sou racista, não, eu não sou abusador. Existem essas violências que são veladas. E aí eu gostaria de falar um pouquinho do cuidado que a gente tem que ter também com a comissão que vai estar representando. Porque as pessoas que são abusadores ou que são agressores são muito inteligentes, são muito sutis, e quase sempre estão nas comissões. Então, que esse mesmo rigor em relação ao que a gente está falando aqui, também tem que tenhamos, né, eu me coloco junto, né, que tenhamos esse cuidado com quem vai estar integrando essa comissão. Porque existe um pacto do silêncio nas famílias, na sociedade, na igreja, e colocar também que, assim, tudo isso que foi falado ali da segurança e dos agressores ou abusadores, primeiro é reconhecer que na igreja ela não seria diferente de estar na sociedade, né? A cada hora são 3 a 4 meninas e meninos, se formos falar da infância, por hora. Então, assim, na igreja não seria diferente. A primeira coisa é a gente começar a ter a coragem de olhar para isso, né? Eu acho que esse momento aqui é um momento ímpar, né? Eu acho que é uma coragem já da gente estar sentado falando sobre isso. Porque o pacto do silêncio, ele existe em todos os lados, né? Seja na escola, na igreja, em todos os aparelhos ideológicos do Estado, né? Toda instituição é assim. Se já é uma instituição, já tem um risco de ter algum abuso, seja ele pode ser até de poder, né? Que é o que o Marcelo falou brilhantemente, que é a questão da informação. Tu ter uma informação de alguém, a gente pode destruir ou pode construir, né? Que é a questão que eu queria falar da palavra bioética, né? Que a gente tenha a ética, né? Que quem esteja nessa comissão seja altamente ético e bioético, né? Porque é um cuidado com a vida, seja da vítima ou do agressor, do abusador, né? E dizer que o ambiente escolar, eu trabalhei na área da assistência social, então, assim, essa é a linha do trabalho, né? A assistência social é só vulnerabilidades e são muitas violências, né? Então, me colocar à disposição também para essa construção, né? Fico muito feliz de estar, né, anglicana e estar podendo falar sobre isso. É isso. Queria comentar, antes de passar para a Jaqueline, né? E o Bispo Humberto, né, escreveu nos comentários ali, né, na Igreja Católica Romana houve a orientação de que cada diocese devia criar uma comissão ouvidoria onde qualquer pessoa de qualquer comunidade pode denunciar e essas pessoas encaminham segundo protocolos que incluem a denúncia criminal, né? Então, esse processo na Igreja Católica passou por uma forma semelhante do que está acontecendo na Igreja Anglicana, né? Aliás, começou meio que junto, né? Se eu não me engano aqui, deixa eu ver aqui o ano, acho que foi gente, que ano que foi? Mas acho que foi lá por volta de 2016, 2017 também, né? Não, 2013, não, eles foram antes da gente. O Papa Francisco, ele instituiu a Pontifícia Comissão para a Tutela de Menores, né? Inclusive foi uma comissão revolucionária em termos de Vaticano. Foi a primeira comissão que incluía uma mulher, né, na comissão, né, que era a baronesa Rawlings, que é uma católica
da Igreja Católica da Inglaterra, né? E ela é uma psiquiatra, ela visitou a nossa comissão numa das nossas reuniões, nós a conhecemos, ela falou um pouco do trabalho deles, né? E é uma comissão que trabalhou com uma independência que, como ela comentava, que muito não se via no Vaticano, né? Ele disse que o Papa deu uma independência muito grande para eles trabalharem, e é assim que surgiu esse trabalho, né, que agora a gente está vendo se desdobrar nas dioceses, e o Brasil foi escolhido para ser o campo de teste das políticas da Igreja Católica Romana, né? A implementação começou por aqui, então isso que está acontecendo aqui, em breve vai começar a acontecer em todos os outros países do mundo, né? Mas espera-se ter muita resistência em países como os Estados Unidos, onde a igreja é mais conservadora, onde os bispos têm uma escola um pouco mais antiga, né? Também deixei ali eu mandei as diretrizes na íntegra, né, em português, estão aí no chat também, e eu deixei também o site da Comunhão Anglicana, que infelizmente ainda está só em inglês, ele está sobre reformulação, e o objetivo é que ele esteja em todas as línguas faladas na comunhão, ou pelo menos as 5 principais, né, em breve. Jaqueline, nossa representante provincial. Bem, a sua vez. Bom, eu só queria destacar, ontem eu recebi um e-mail da Igreja Internacional, né, falando da Comissão Internacional da Igreja Segura, falando um pouco disso que o Marcel estava colocando, né, de que está sendo produzido vídeos, alguns materiais escritos, né, para orientação, alguma coisa já está lá no site, né, a gente já pode consultar, tudo em inglês, né, mas de bem fácil até entendimento, por conta das terminologias são muito próprias. Então, tem essa orientação já também, e nós, como contatos, já estamos sendo orientados, talvez mais algumas pessoas do grupo também tenham recebido, eu não sei se só os contatos receberam esse material, eu recebi também, eu ontem ainda conversei com a bispa, no sentido de, bom, bispa, precisamos sentar e conversar, porque a Comissão Internacional está encaminhando aqui uma sugestão de material, que inclusive já foi utilizada lá em 2017, 2018, pela Igreja Internacional, e que agora estão sugerindo que as províncias também utilizem para outubro, que é o domingo do Quebre o Silêncio no Domingo, né? Que é para falar justamente disso, que é para falar um pouco sobre abuso, né? Sobre essas violências, que é para tirar um domingo. Então, é um material que veio bem rico, com sugestão de leituras, de pregações, hinos, várias coisas para que cada província, cada diocese avalie, utilize ele como modelo ou como um referencial, né? E que possa construir o seu, não necessariamente utilizar a mesma metodologia ou as mesmas coisas, mas que possa utilizar esse material como referencial. Esse material foi construído lá em 2017 para trabalhar no mês de abril, que é um mês já dedicado para algumas questões de violência, então, para integrar já num calendário, num calendário que é internacional. Mas eles estão sugerindo que este ano isso seja trabalhado em outubro, né? Que se possa trabalhar essa questão de escolher o domingo para quebrar o silêncio, né? Ou quebre o silêncio no domingo, para a igreja falar sobre isso nas suas atividades, quer sejam elas remotas ou, se felizmente já conseguirmos, na forma presencial. Então, só para colocar, né? E já compartilhar com vocês, porque eu também não sei se essa sugestão ela vai ser acatada, se ela vai ser utilizada, né? Ou como a IEAB
vai entender, né? Então, acho que a gente precisa, de repente, conversar sobre isso na Igreja Nacional, nas dioceses. Eu acho que precisamos ver essa questão. Veio no intervalo, né, entre as nossas reuniões do GT, né, mas essa proposta vai estar, então... Aliás, se você puder até depois estar encaminhando... Não, pode deixar, eu tenho uma cópia aqui, a gente vai estar encaminhando para poder estar se decidindo, né, vendo como que vai ser abordado, né, dentro da IAB, mas eu creio que é bem provável que a gente pode... É uma grande oportunidade para a gente estar fazendo um movimento conjunto de oração para estar trabalhando. Para quem não entendeu, assim, na última reunião da comissão de Igreja Segura, né, que aconteceu, foi decidido assim, alguns países costumam fazer uma liturgia especial para falar sobre abuso em abril, geralmente, né? Aí a comissão teve a ideia de aproveitar que estavam mobilizados representantes em todas as províncias agora, né, para estar provocando todo mundo a escolher uma data, um momento conjunto para todo mundo estar tentando fazer uma liturgias nas províncias, nas dioceses, né, com essa temática, né? Então é algo que acabou de sair há pouco tempo, então eu ainda nem levei para o GT porque veio no intervalo entre as nossas reuniões, né? Então provavelmente muito em breve a gente vai estar encaminhando isso também, né, para a Câmara dos Bispos, para todos os demais órgãos, para a gente estar debatendo como que a gente pode fazer isso em nível provincial e espalhando. Então, em breve vão ter mais informações sobre essa proposta de liturgia, sobre a temática de abuso e de igreja segura. Como falando da questão dos recursos, né, daí também, realmente lá no site, né, deixa eu partilhar aqui um pouquinho. Ai, minha mão, cadê? Tô tentando achar meu mouse, que ele batia a mão, ele foi para longe aqui. Deixa eu ver. Qual que é o... Aqui. Som também. Opa, não. Esse aqui é meu e-mail pessoal do trabalho. Deixa eu ver aqui. Tá. Aqui. Subir algumas pessoas. Porque aqui tem um monte de coisa sobreposta aqui. Hã? Estão vendo aqui o Microsoft Edge? Caiu aqui a internet para mim. Eu acho que eu derrubei algumas pessoas, Marcel. Não, tá todo mundo aqui. Agora devem estar entrando de novo. Não. Tá, então foi só eu. Que bom que tu estava como co-anfitrião, que segurou aí. Então foi só a minha, ainda bem. Foi só você, ficou todo mundo aqui, né? Tá, que bom que eu ter colocado então, ali. No site da Comunhão Anglicana, cadê? Por que eu fechei o site? Vamos lá. Tem alguns recursos, né? Infelizmente, a maior parte está realmente em inglês, né, ainda, mas lá você tem as diretrizes já em português, né, o que já é um avanço. Esse daqui são a primeira formação da comissão, né, o primeiro grupo que se formou, né? E tem alguns materiais interessantes, tem algumas reflexões teológicas lá, né? A que eu mais gosto é essa daqui, que é de um bispo africano, o bispo Cleophas Lunga, do Zimbábue. E ele conta a partir de um provérbio africano, sobre que é um provérbio africano que diz: quem carrega o jarro é quem tem a maior chance de quebrar o jarro, né? E daí ele explica que no caso deles, né, o que significa esse carregar o jarro, né? Você tem as aldeias, né, que ficam em regiões às vezes desérticas, né, e você precisa caminhar longas distâncias para encher jarros de barro com água e levar a água de volta para a comunidade, né? Então, quem carrega o jarro é uma pessoa que tem uma missão muito importante, porque é quase que a sobrevivência da comunidade está nas mãos daquela pessoa.
E essa é a pessoa que tem a maior chance de tropeçar, cair, quebrar o jarro e deixar que a comunidade morra de sede, né? Então ele trabalha essa analogia do trabalho dos ministros ordenados, né, das clérigas e clérigos, né, que carregam essa água da vida, né, da palavra de Deus, que também por estarem carregando a palavra são as que mais têm chance de tropeçar no caminho e quebrar o jarro, né? É muito bonita a reflexão teológica dele. E também agora também o desafio de a gente fazer umas reflexões teológicas a partir de uma perspectiva latino-americana, que ainda não tem lá no site, né? Eu acho que é o próximo passo, uma perspectiva feminista, uma perspectiva decolonial, né? Do falar o que é você fazer igreja segura, onde aqui, né? Nas nossas terrinhas, né? E aqui, esse daqui são as diretrizes, né? Um documento um pouco extenso, se eu não me engano, ele tem 42 páginas, o documento na íntegra, né? Então, isso que eu mostrei aqui para vocês hoje foi só uma pinceladinha. Então, assim, tem muitas coisas que eu vi, às vezes, vocês comentando ali, às vezes no chat, alguma coisa, que, assim, tá aqui. Tá igual a questão, quem é o público, né? É só as crianças, é adulto? Daí isso vai sendo aprofundado, né? Nesse documento aqui. Eu coloquei no chat para vocês, ou vocês podem procurar no site da Comunhão Anglicana, que eu também coloquei ali para vocês já. É bem bacana, ele tem, no final dele, ele tem tipo um glossário para... Esse glossário aqui foi muito engraçado construir, porque imagina você pegar uma palavra em inglês, daí você ter pessoas, cada um falando um idioma diferente, para a gente tentar chegar a um consenso sobre o que aquilo ia significar através da cultura de cada um que estava dentro da comissão. Isso daqui foi um desafio. A gente passou, acho que mais ou menos uma semana. A gente passou um dos encontros, tipo, a gente viajava, ia para era presencial ainda na época, né? Então a gente ia para um país, algum lugar que ficasse no meio do caminho para todo mundo, né? Esse daqui, se eu não me engano, a gente fez quando a gente estava na Malásia. A gente passou uma semana discutindo palavra por palavra o que queria dizer, o que não sei o quê. E daí tinha muita briga, que daí tinha o pessoal mais conservador, que queria deixar a coisa mais conservadora, e tinha o pessoal mais progressista querendo, não, tem que ter mulher, tem que falar mulher aqui, tem que falar não sei o quê. Então foi um processo assim bem... E eu vou passar bem rapidinho para vocês aqui, nossa, tá quase acabando nosso tempo, né? Mas eu vou passar um vídeo que já é antigo, mas ele é de quando a gente foi da reunião na África do Sul, e foi assim o encontro mais poderoso que a gente teve, né? Assim, de potente. Primeiro porque assim, você colocar o seu pé na África e pensar assim que saiu de lá, de toda a história daquilo e do que eles são hoje, assim, já é emocionante, né? Foi emocionante encontrar uma comunidade de fé muito parecida com a nossa, assim, não às vezes na estética, na coisa que eles têm uma coisa mais inglesa, né, um pouco do que a nossa, eles têm mais recursos do que a gente, assim, né, mas assim, é um povo que o abraço faz parte da liturgia deles, né, acho que é isso que a gente tem muito em comum. Mas a gente teve uma experiência muito poderosa que, assim, para entender sobre a natureza do abuso, né, a gente ouviu muitas pessoas que foram vítimas de abuso, tanto na igreja quanto fora da igreja. E nesse dia que o cinegrafista foi fazer as imagens, né, para fazer o vídeo sobre o trabalho da comissão, nós estávamos ouvindo meninas que foram vítimas de tráfico humano dentro da África, né? Eram meninas que falavam somente francês, e foram sequestradas e levadas para Cape Town, onde as pessoas só falavam inglês e afrikaner. Então elas não conseguiam sequer contar para as pessoas que elas estavam sendo violentadas, né? Então eu vou passar para vocês esse vídeo. Ali vocês vão ver um pouco as pessoas da comissão. A gente depois a gente no GT aqui do Brasil, a gente está organizando uma live, né, para falar um pouco sobre abuso, essas coisas, e daí vocês vão ver a Mary, que é uma das pessoas que a gente está querendo convidar para contar sobre os casos de abuso que aconteceram lá na igreja dela, né, foi ela que criou, ela era uma assistente social, que era membro da igreja, e ela foi chamada a ajudar a organizar a resposta da igreja, né, para um caso de abuso
horrível que aconteceu na diocese dela, né? Mas ela daí vai contar um pouco mais sobre o caso. Né? Vamos lá. Tá aparecendo em tela cheia para vocês, ou tipo o YouTube, assim? Tá. Está aparecendo, sim. Tela cheia. I remember each time he goes to work, I would just look through the window, just stand. And there was neighbors who would just see me and they would come close to the window and talk to me. I can't speak English. I don't know, even a word help. I didn't know how to say it. I don't know what to say. They want to reach out. They will ask me, why are you not in school? The only thing, the school I can catch up is almost similar to French, but I can't respond. I remember the last place we were staying on, and people will ask and ask. This woman, I think she could have helped me or even called the police, because I did. She would keep on, she didn't give up. She keep on coming and asking him, why is this child not at school? And I don't know what story he would tell her, but she was so angry, and each time she would come, she would get so angry. So I think if you could have stayed there, she could have called the police or something and get me home. But before I knew it, he packed us everything and moved to Cape Town. The Commission was established as a result of a resolution at ACC 16 in Zambia in 2016. Over the last 20 years or so, there had been public disclosures of abuse, sexual abuse, but other forms of abuse in a number of provinces. Our task is threefold. Firstly, we're to identify what policies are currently in place in the churches of the Communion. Secondly, we are to develop guidelines to enhance the safety of people in the churches of the Anglican Communion. And thirdly, to develop resources for the implementation of those guidelines. Well, you know, the one of the greatest challenges that we face is the culture of silence, you know, in the community. The majority of the population in the Pacific are Christians, and the faith is a very important component of, is an integral component of our lives. And not only their culture also is, and so the culture of silence is a very important part of our lives. And so we don't speak publicly about abuse. The issue is one of where do victims or survivors, people who want to get over this, where do they go for help? Where do they go for assistance? Can they actually come to the church, or is the church seen as the very institution that has allowed these horrible incidents to happen? And so we need to look within ourselves to see whether or not there are structures, either institutional structures or social structures, which prevent the church from coming to a realization of the risk that these things can happen and that we need to address it up front. We were humbled by the courage that the girls were able to come out to speak, because in many cases the stigma related to such kind of stories make it difficult for people to come out publicly, to say, to tell their story, but to find ways as to how best they can be helped. So the work of this commission is quite important in that regard, in that listening to the stories, we have an idea of what the society in general is going through, and then identify the point at which that the church can then enter and assist. I felt that their final plea was, how can I be safe in the church? Developing policies that make everyone safe will help them, but I personally would like to suggest that the church can, in a very practical way,
parishes can offer support to women who are emerging from abuse, who are trying to leave shelters and need help in transitioning to living on their own, to finding a job, to learning skills, to get good jobs, and support during the year or after they leave the shelter. Hearing from survivors is extremely important to our work. We need to ensure that we understand the harmful effects that they have experienced, and as best we can, ensure that the guidelines we're developing will prevent that sort of abuse from happening in the future, and where abuse of that nature does happen, that there is proper care for survivors. Então, gente, esses objetivos, né, que era fazer o levantamento das políticas e chegar às diretrizes, ele foi cumprido e agora está nessa fase de implementação, como eu já mencionei. Muito obrigado por vocês terem me ouvido, né? Vejo aqui que já é 21 horas, né? Pela paciência, atenção, né? Ninguém dormiu, ninguém roncou com o microfone aberto. Então, eu só tenho a agradecer e espero que tenham se sentido desafiadas, né, para a gente estar construindo essa caminhada juntas e juntos. Obrigado, Marcelo. A Jill esqueceu de dizer ali que, porque eu acho que ela nem sabe, o Marcelo é um grande pregador. Então, quando nós trabalhamos junto na São Pedro, depois de um tempo, que ele foi ministro leigo, foi das 7 pessoas que se preparou para ser ministro leigo e foi confirmado. Tinha uma paróquia que não tinha gente. Ele foi das primeiras pessoas que veio a somar nessa paróquia. Então, e ele se tornou assim um grande pregador, gente. E eu fico muito orgulhosa de ver ele dirigindo esse trabalho hoje. Então, eu agradeço assim muito e dele estar continuando muito tempo já na igreja, né, Marcelo? Com muita experiência da igreja anglicana também. Nós precisamos desse perfil para tocar isso adiante, esse trabalho, né? E todos nas dioceses têm. Então, como sempre, onde ele está, todo mundo faz aquela palminha como o bispo Francisco colocou ali, ó, vamos dar palma, obrigada de coração, depois a gente vai conversar outras coisas contigo. E as dioceses, com seus SADs, temos os representantes, né, Dilce? Marinês e aqui de Pelotas, eu digo aqui de Pelotas, mas Pelotas não está tão pertinho aqui, né? E os representantes de Pelotas podem fazer os seus trabalhos e trazer o grupo para multiplicar essa experiência tão boa que é falar sobre igreja segura. É boa, mas é triste também, não é? Eu vi que a Diocese de Pelotas tem agora um evento bem interessante, que é de discipulado, não é? Já vão multiplicar com a juventude. Fiquei bem feliz de ver ali o cartaz que os jovens vão multiplicar com a Tati, encontro com a juventude. E é assim, gente, vamos fazer isso nas dioceses, nas paróquias, nas comunidades, para que não gavetemos esses desafios nacionais que temos, não é? Alguém mais quer falar alguma coisa para encerrar? Ou vou pedir para alguém fazer uma oração? Encerramento, que amanhã de manhã tem um programa bem bonito também na Sul Ocidental, da rádio. Como é que é o nome da rádio, Bispo Francisco? Rádio Sharon. Não lembro bem. Rádio Sharon. E quem amanhã, é que o senhor vai entrevistar amanhã? Eu estou entrevistando amanhã o Bispo Pina Cabral, de Portugal. Vai ser às 8 da manhã, e a reprise na quarta-feira que vem também às 8 da manhã. Mas amanhã é a estreia. Tem sido uma experiência muito boa. É um aprendizado para mim. Estou virando entrevistador. Tá bom, então. E bom trabalho para todos, né, que estão nas comunidades já nos cultos presenciais. Que Deus possa abençoar a todos. Vamos pedir, então, para... Onde é que está a Bispa Mary Gley fazer uma bênção para nós, de encerramento? Muito obrigado. Todo mundo já agradeceu ao Marcelo, né? Agora o Marcelo vai ter que jantar, e algumas pessoas também, né? A nossa coordenadora do SAD, a todos vocês, tá? Bispa Mary Gley, por favor, uma bênção para...
Acredito que foi uma noite de pensar nos vários desafios, né? Somos desafiados enquanto igreja, enquanto povo desta igreja, a não nos calarmos. E tenho certeza que tudo que o Marcelo nos colocou hoje nos fez pensar vários caminhos. Pensamos em várias situações, cada palavra que o Marcelo falou, algumas situações nos vinham à mente, né? Que Deus possa estar trabalhando tudo isso que foi falado, em nossos corações, e que possamos realmente ter forças, enquanto igreja, de não nos calarmos. E sabemos que muitas vezes não é fácil, né? Não tem sido fácil, mas esse é o nosso trabalho, essa é a nossa deve ser o nosso caminho. Então, pedimos para que Deus possa estar com cada uma e cada um de nós em nossas diversas atividades da igreja, pedindo para que Deus possa nos fortalecer, nos animar, nos conduzir na caminhada, que possamos ser a voz de todos aqueles que não têm voz, que possamos ser os olhos de todos aqueles que tentam ainda fechar os olhos para muitas coisas, muitos abusos que acontecem, não só físico, mas outros tantos e tantos abusos que acontecem em nossa frente, em nossa vida, e muitas vezes não nos damos conta. Que Deus possa abençoar e nos fortalecer a cada uma e a cada um de nós. E que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre todos nós, em nossas comunidades, em nossas diversas atividades, hoje e sempre. Amém. Amém.